Fala, gente, como vocês vão? Então, hoje o vídeo é sobre uma série que está bastante em alta aí nesse último mês, que é a adolescência. Então, eu tava me restringindo ali um pouco de assistir séries e principalmente eu não gosto de assistir séries que estão muito hypadas, que estão sendo muito comentadas em um determinado momento. Às vezes eu até pego para assistir, mas tipo é um tempo depois. Mas como eram ali só 4 episódios, eu decidi dar essa chance para a série e assistir para poder comentar aqui com vocês, né? Então, bora lá. Bom, eu só preciso falar um pouco antes de como que é a dinâmica aqui dos meus vídeos, né? Eu não faço um script. Eu até tento fazer um script, porém eu não consigo seguir ele porque os meus pensamentos são muito emaranhados. Então, quando eu começo a falar de uma coisa, às vezes eu acabo não conseguindo acabar de falar determinada coisa e já vou engatilhando com outras coisas e podem ficar um pouco confuso. Mas eu ainda não consigo seguir o scriptzinho, né, de falar uma coisa de cada vez. Até porque quando a gente vai falar sobre alguma coisa, ela está sempre interseccionada com outros determinados assuntos. E aí eu vou entrando em cada um de uma maneira muito abrangente, não consigo detalhar cada assunto e relacionar com o outro. Então, tudo que eu falo aqui é de modo geral, de modo muito amplo e com o conhecimento que eu venho adquirindo ao longo dessa caminhada da minha vida. Então, eu não tenho profundidade em muitos assuntos, então eu conheço ali um pouco superficial, tento me aprofundar um pouco, mas quando eu vou explorar, como eu falo, explanar, sai de uma maneira, como eu posso dizer, rasa mesmo, né? E essa série, ela é uma série que ela aborda, não é só uma temática, ela aborda diferentes temáticas e que são temáticas muito sensíveis na sociedade e muito complexas também. Então, às vezes, eu posso estar querendo te falar alguma coisa e eu posso acabar sendo mal interpretado. Então, já fica aí, né? Se você achar que eu falei alguma coisa que você discorda, comenta no comentário. E se realmente for o que eu queria falar, eu vou falar, olha, realmente eu quis falar isso, ou não, você me interpretou errado e eu quis dizer isso. Então, simbora lá, hein? Bom, então vamos lá. Antes da gente aprofundar um pouco nos tópicos que a série aborda, eu vou falar sobre. Vou dar uma breve sinopse e já vou logo falando que tem spoiler. Então, se você não gosta de spoiler, assiste a série antes e depois vem para esse vídeo me assistir a comentar sobre essa série. Bom, vamos lá. Adolescência aborda um adolescente, né? O nome é bem. Ai, esquece. Então, aborda um adolescente que ele mata uma colega de turma e a série começa a tentar adentrar e entender por que que um jovem de 13 anos matou uma menina também ali nos seus 13 anos, né? Sendo que aparentemente não tinha um motivo para isso ter se sucedido. Então a série é basicamente isso, né? Só que é um enredo que, se você for parar para analisar, ele é bem simples. Porque esse é um enredo. Um jovem matou uma colega de 13 anos e a gente começa a tentar entender o porquê e acompanhar o, toda a dinâmica, né, do mandato de prisão do adolescente, da entrevista dele com a psicóloga, e o do pós, né, que é de como ficou a família após a descoberta e após
meio que uma prisão preventiva daquele jovem, né? E também tem a parte que aborda de como que é a escola em si. Então esse é o enredo. É um enredo bem simples, mas cada episódio traz uma complexidade muito grande, né? E se você for adentrando cada vez mais no episódio, você vai vendo essa complexidade, né? Esses assuntos complexos. E eu consegui captar alguns, não consegui captar todos, e também eu utilizei sim, de pesquisas mesmo aqui no YouTube para ver a percepção de algumas pessoas a respeito da série e a respeito das temáticas. Então, o meu vídeo traz um pouco dessa série, mas é mais pautado nos assuntos em que ela aborda, não propriamente da série. Show? Bora lá então, hein? Tudo é bora lá. Mas vamos lá, eu tô aqui com uma colinha no meu notebook e vamos ver. Algumas coisas que eu tinha anotado aqui que abordam um pouco na série é a questão do bullying e do cyberbullying, dessa questão do masculino, né, do que se espera de um homem, de como que ele se comporta perante a sociedade, como que são as relações dele e a relação dele consigo próprio e a busca pela aceitação, né, de terceiros e o uso da internet, né? Eu sou jovem, não tão jovem assim, mas não muito jovem, mas ainda sou jovem. E a minha geração, ela acompanhou, tipo, cara, como que eu posso falar? Eu sou da geração Z, né? Só que eu sou logo do início da geração Z, então eu acompanhei essa internet. Tanto que meu primeiro telefone, eu acho que foi com 7 anos. Só que assim, não tinha internet ainda no telefone. Era joguinho, um ou outro bem ruimzinho, tanana. Mas eu fui migrando assim pela internet, desde muito cedo também. E no meu grupo familiar não tinha ninguém que monitorasse o que eu estava consumindo ali na internet. E isso é abordado na série, né? O uso da internet pelos jovens sem a monitorização dos pais. Então, esses são os assuntos assim que eu irei abordar. Então, eu vou começar agora a tentar destrinchar cada um. Bom, gente, eu não vou seguir uma ordem cronológica da série, mas eu vou ir mais por temáticas. Então, a primeira parte que eu quero falar é sobre a busca pela aceitação, né? Eu acredito que ela está evidenciada na série, nos primeiros episódios, mas ela se intensifica no terceiro episódio, onde há uma interação entre uma psicóloga, acredito que ela seja uma psicóloga, e o menino, né? E a partir dessa interação toda lá, no final da série, ela fala que vai encerrar a sessão, mas aí em todos os momentos ele dá uma surtadinha, né? E ele pergunta para ela se ela tinha gostado dele. E obviamente a psicóloga ela não responderia isso, né? Então ela não dá uma afirmativa e nenhuma negativa. Ela hesita em falar e depois muda o assunto ou continua um outro assunto lá. E a partir dali você vê a necessidade de aceitação, né? O menino ainda diz que ele sentiu que gostava dela e que ele se sentiu ligado à psicóloga. Então, a gente vê ali a busca pela aceitação, que é uma coisa intrínseca, acho que é intrínseca que fala, né? Que é uma coisa que está na própria constituição humana, que é essa busca pela aceitação dos outros, né? Porque nós somos seres sociais, então nós buscamos sempre a aceitação de terceiros. E só que, obviamente, a aceitação masculina e a aceitação feminina, como são dois polos distintos, mas que também interagem entre si,
são buscas diferentes, certo? Então, a partir dali você vê essa busca, assim, cara, muito pela aceitação. E as mídias sociais, elas estimulam isso ainda mais. E também vem um outro aspecto, que é só pegar aqui na minha colinha, que é meio que um apego, como eu posso dizer, um apego rápido, né? Um apego meio que instantâneo, como se fosse, como você se liga a uma pessoa por uma coisa mínima e você já quer ser aceito por ela. Eu não sei se eu fui muito didático aqui, mas é uma coisa assim, de você se ligar para uma pessoa, sei lá, eu te ofereci um copo d'água, e a partir dali você criar toda uma ligação comigo que às vezes não é tão recíproca, mas você se apega àquilo, e para você é importante. E a mídia social, ela se utiliza muito desses métodos também, que é a gente tem sempre essa busca por validade, né, por validação. E as mídias também, elas são reflexos das nossas da própria geração, podemos assim dizer. Né? Então a gente tinha o Orkut, depois Facebook e depois o Instagram. Eu comecei a utilizar o Instagram, por exemplo, em 2016, eu tinha 15, 14 anos. Então eu era um adolescente utilizando aquela mídia, porém eu não me sentia tão invalidado igual eu me sinto hoje no Instagram. Porque eu percebo muito isso, que antigamente eu utilizava muitas mídias, porém não tinha aquela busca por validade. Tipo, eu quero me validar o tempo inteiro, eu quero postar onde eu tô, o que eu tô fazendo, com que pessoas que eu estou andando, o que eu tô consumindo, olha como a minha vida. Então, eu vejo que hoje está muito essa coisa dessa validade, a pessoa querer se validar o tempo inteiro, e também aquela questão da comparação, né? Tipo, o que o outro tem, o que eu não tenho, e como que eu quero ter o outro, e como que isso disturpa toda uma realidade, né? Todo esse senso de realidade. Bom, falando um pouco sobre o primeiro episódio, a série já começa na prisão daquele menino, né? Então, uma coisa que me gerou um pouco de espanto é a forma brutal da apreensão daquele adolescente, como a prisão foi feita. E após isso, eu me espantei ainda mais, porque eles começaram a humanizar aquele adolescente. Por quê? A todo momento eles têm um cuidado com aquela criança, de pedir permissão para realizar tal procedimento, ofertar algum lanche, algo assim do tipo, e perguntar se ele está entendendo alguma coisa de o que está acontecendo daquela situação, o porquê daquela situação. Então, num momento assim, é um momento que a série, o primeiro episódio é bastante intenso, muito intenso. E principalmente por conta disso, dessa brutalidade da apreensão e dessa humanização daquele adolescente que tinha cometido um homicídio, né? E uma coisa que eu achei um pouco interessante, né? Porque quando você tira a vida de alguém, a gente tende a desumanizar aquela pessoa. Tanto, acho que é uma questão assim para julgamento, facilitar as coisas, e a gente desumaniza para poder julgar, para poder prender, ou para, enfim,
para poder fazer alguma coisa a respeito daquilo. E do contrário, eles começaram a humanizar o menino, né? Tipo, tratar ele como se ele não tivesse cometido um crime tão grave como o que ele cometeu. Então, isso foi o choque assim, inicial. Sem latim, sai lindo. Bom, então no segundo episódio, os policiais eles vão até a escola para tentar localizar a arma do crime. E eles se deparam também com aquele ambiente escolar, né? E o ambiente escolar ele não é um ambiente organizado, ele é um ambiente completamente desorganizado, assim. E tanto há uma questão da própria luta, por exemplo, assim, entre alunos e os professores, né? De obediência e desobediência. Essa lutinha, assim, de poder, por exemplo. Então a gente vê muito presente, né? Esse desafio ao superior, né? Que é muito comum nas escolas. Bom, aí ali eles encontram um motivo que poderia ter sido levado a menina ter morrido, né? Que ela cometia bullying com o menino. E essa parte eu não gostei muito, embora eu entenda que pro enredo talvez faria uma diferença enorme ela ter feito bullying com o menino, porque meio que deu um motivo assim, obviamente não foi só isso, né? Mas assim, ao meu ver, fica um pouco muito explícito isso, que tipo, meio que transfere um pouco da culpabilidade do menino para ela, porém é uma coisa muito mais complexa, né? Então, o motivo não é ela, obviamente. Mas meio que fica aquele questionamento, né? Assim. Bom, então essa parte eu não gostei muito, mas entendo que talvez pro enredo seria muito boa. Bom, ali na escola também há uma questão da frieza dos outros alunos perante a morte da colega, assim, pela minha percepção, exceto pela melhor amiga dela, que ficou um pouco transtornada com a morte dela. Aí, e essa questão do bullying fica muito presente na própria instituição, né? E o garoto também ele sofria bullying, acho que acredito não só ocasionado pela menina. E uma coisa que eu achei interessante é que ele, que era tipo um excluído, podemos assim dizer, porque ele não era muito popular, ele também tinha outros dois amigos que também não eram, eles eram excluídos, né? Que era o filho do policial, que também estudava, não era o filho do policial não, era um outro garoto lá. E um outro menino que eu também esqueci o nome agora. Então meio que eles eram amigos ali. E isso nas escolas é muito comum, porque você vai ter o excluído. Gente, tem. E geralmente esses excluídos, eles formam um grupo entre si, né? O grupinho dos excluídos. E eu acredito assim, que seja uma coisa benéfica quando não tem algo, quando não tem algum fator ali de, sei lá, não queria utilizar a palavra distúrbio, mas assim, quando não tem um fator negativo, geralmente tem que ser uma coisa benéfica, né? Porque nós somos seres sociais, nós precisamos nos agrupar. Então, se a maioria não nos aceita, a gente vai ali com que nos aceitam, né? E a gente tenta formar ali um grupo para a gente não ficar sozinho. E uma coisa também interessante é que esse foi um dos motivos que o Jamie tentou ficar com a menina, né? Porque em algum momento, acho que ela compartilha alguma foto inapropriada e as pessoas começam a falar muito dela, então ela meio que começa a ficar meio que excluída, né? Vulnerável. E o Jamie, por achar que ela está vulnerável, ele pensou que ela poderia ficar com ele, né? Tipo, ela tá vulnerável,
e ninguém mais quer ficar com ela. Então, talvez, se eu der uma mínima atenção para ela fique comigo. Porém, não é assim que as coisas acontecem, né? Então, isso é um aspecto também muito interessante da própria questão da masculinidade de ser abordada, né? Então, vamos lá. No terceiro episódio, é um episódio que eles estão com o Jamie, tá com a psicóloga, e eles interagem entre si. E uma coisa que me chamou muito a atenção, embora eu já tenha falado dessa questão da aceitação, é as explosões que o Jamie tem. Ele tem muitas explosões assim de agressividade na hora. Assim, eu acho que teve umas 3 explosões de agressividade. E isso é um pouco comum quando você não consegue lidar com a sua própria dimensão emocional. E nós não somos, não tem um aprendizado a respeito para controlar as nossas emoções. Então, um ensinamento, né? Então, e isso é uma coisa também muito cultural, né? A respeito do homem, que é esconder suas emoções. Então, a partir do momento que você esconde suas emoções, você não consegue lidar com ela, você, cara, explode. Tanto que no 4º episódio, que é o último episódio, que faz do pós da família, após a prisão do Jamie, como que a família está lidando com aquilo, como ela está tentando se manter unida. A gente percebe muito isso em relação ao pai. Ele é aparenta na série ser uma ótima pessoa, porém você, devido a alguns fatores que vai acontecendo ali, você percebe assim uma tensão nele, de que ele está tentando processar aquilo, mas você percebe nele, durante as cenas, que parece que ele vai explodir a qualquer momento, né? E de fato ele explode. Ele explode ali ali devido a uma situação. E não tem muito o que dizer. Ele explodiu. Assim, a família tenta ali, meio que só segue o fluxo ali com ele, porque sabe de toda a situação, do que ele passou, do que ele tá, do que todos estão passando, né? Só que o pai, ele foi um pouco mais sensível em relação a isso, porque ele viu o vídeo em que o filho matava a menina. E a irmã dele não viu, e nem a mãe. Então não tem esse peso de ver o seu filho ou o seu irmão matando alguém. Então ele não consegue digerir aquela história muito bem, mesmo eles tendo um apoio psicológico, né? E uma parte que eu achei muito boa, muito necessária, foi o final da série, onde o pai, ele entra no quarto do menino, depois dessa explosão que ele teve e tudo mais, e depois de uma conversa que ele teve com o próprio filho. Nem foi tanto uma conversa, mas escutar mesmo, né? Que ele teve com o próprio filho. Ele entra no quarto do menino e ele dispara a chorar. Ele começa a chorar muito, e é assim que termina a série, né? Eu achei necessário essa série. A série é necessária, mas assim, essa cena específica eu achei muito necessária. Tipo assim, cara, o homem chora, tá ligado? Embora ele tenha segurado toda essa emoção dele e tentar se manter forte, ele é um ser humano como qualquer outro. Então vai contra o que a sociedade, assim, a maioria no caso, faz com que o homem tem... Cara, que existe um estereótipo de homem, né? Que o homem tem que ser forte, não pode demonstrar suas emoções e tudo mais.
Então, quando ele vai dentro do quarto daquele menino e ele começa a chorar, eu acredito que aquela foi, tipo, o ápice da série. Tipo, foi a cena que mais... Cara, pra mim foi a cena principal. Foi essa questão do pai. Eu tô olhando aqui na colinha. Uma coisa que eu queria comentar é a respeito do que a gente consome, né? Porque existe muito essa questão do uso da internet sem a monitorização dos pais, né? Que é o que a maioria tá falando da série. Porém, aí tem uma youtuber que eu tô seguindo ela agora, que eu acho que é Camila o nome dela, que eu acho ela muito legal, assim, de acompanhar. E ela fala sobre a respeito do que as mídias, quando ela consumia as mídias, assim, na adolescência e tudo mais, influenciaram alguns comportamentos que ela teve durante a juventude, durante a adolescência dela. E ela fala um pouco sobre skins, né? E eu me vi muito nessa cena também, porque eu tinha muito de achar, cara, esse cara é cool, tipo, eu quero ser assim, e tentar imitar alguns comportamentos que tinha, que na minha visão eram corretos. Então, a mídia ela influencia muito as nossas vivências, né? Tipo, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir. E quando a gente não tem um filtro muito bem afinalado, por assim dizer, a gente mais absorve do que filtra aquilo ali, né? Meio que passa direto no filtro, todas as informações e tudo mais. E Skins é uma coisa, assim, muito assim, que é uma série voltada para o público jovem, que aborda temáticas muito importantes também, mas assim, não de uma maneira coesa e benéfica. E os jovens ali, eles têm uns comportamentos assim, nada a ver, muito problemáticos, mas quando a gente olha assim, nossa, parece que é mil maravilhas, parece que é aquilo que a juventude deveria ser, e não é, né? Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente consome também, principalmente quando a gente é jovem, né? Só que não cabe a nós, aos adolescentes, monitorar isso, né? Isso deveria ser o papel do pai, que é tentar ali dar uma orientação que muitas das vezes nos falta devido à própria falta de tempo, né? A gente vê muito os pais muito ocupados e os filhos ali sem uma direção assim dos próprios pais, né? Meio que desenvolvendo e descobrindo as coisas sozinhos. Isso é um ponto de vista meu. Bom, então é isso. Eu gostei muito da série. Ela aborda temáticas muito importantes, como, como que eu falei aqui, do bullying, do cyberbullying, né, que atualmente é muito presente. Essa falta de monitorização e também a falta de orientação dos pais, embora aquele núcleo familiar nos apresenta como um núcleo familiar benéfico, mas mesmo com as orientações e tudo mais, o ser humano ele ainda tem uma pequena autonomia de si. Então, por mais que você eduque perfeitinho no seu entendimento, a educação pode não ser absorvida ali da maneira que você esperava que fosse. Então, é isso. Vamos lá então. Também aborda essa busca de aceitação e essa migalha de atenção que nos faz ter uma troca ou uma ligação com alguma outra pessoa, embora talvez essa pessoa não esteja nem aí para você, mas você quer a aprovação e a validação dela a todo instante. E também fala sobre uma questão muito comum que está sendo, que é agora
tem uma onda que nós não... que uma parte da geração Z não tá colocando... não tá postando muito tanto da sua vida no feed, assim, das redes sociais. Às vezes cria um perfil fake só para ficar ali monitorando algumas coisas, ou tem um próprio perfil e não movimenta a sua rede social, mas está ali o tempo inteiro, né, conectado. E eu acredito que isso seja um ponto também da série, bem interessante de se analisar. E eu acredito que era tudo isso que eu tinha que falar. Provavelmente eu não fui tão profundo em um assunto, mas analisem do jeitinho de vocês e assistam a série. Eu fui.